o meu telemóvel, que agora não quer estabilizar. Ok. Está? Bom. Bom dia a todas as pessoas que nos estão a ver. O meu nome é Vasco Lois e hoje vamos ter a conferência sobre a Europa pós-Covid. É o fim do capitalismo, com Ricardo Paz Mamed. Ricardo Paz Mamed é um professor no ISCTE, é doutorado em Economia e atualmente diretor de mestrado de Economia e Políticas Públicas e Social no ISCTE-UEL. É autor de vários livros e encontra os seus principais interesses de investigação em temas relacionados com mudança estrutural e desenvolvimento económico, dinâmicas setoriais e inovação e políticas públicas. E por isso mesmo, vamos hoje falar sobre possíveis alterações na forma como funciona a economia nos nossos dias, impulsionadas pelos efeitos colaterais desta crise sanitária mundial em que todos vivemos. Desta forma, passo então a minha palavra ao professor Ricardo. Muito obrigado, bom dia a todos, todas que estão hoje connosco, que eu verdadeiramente não sei se são muitos, são poucos. Em qualquer caso, obrigado ao NAI pela esta organização. Eu contava ter a apresentação aqui de alguns slides, essencialmente para vos mostrar gráficos, mas não consegui resolver os problemas técnicos, também não é muito relevante, porque essencialmente a história que vos quero contar não precisa propriamente de imagens, é só um apoio à minha conversa. Este tema que me propõe, da Europa pós-Covid, é o fim do capitalismo, parte de um pressuposto que nós estamos numa crise que tem características que podem levar a rupturas fundamentais no sistema de organização social e económica em que vivemos. E, efetivamente, crises profundas são tipicamente os momentos em que as alterações mais substanciais à organização dos sistemas socioeconómicos tendem a acontecer, porque são momentos em que a lógica do funcionamento das coisas tende a ser posta em causa, em que ficam à vista muitas das deficiências de organização dos sistemas que existem. São também momentos em que muitos dos interesses instalados se alteram, em que o poder relativo das partes que habitualmente se confrontam numa sociedade tende a alterar-se, e muitas vezes são momentos também de grande ruptura, de alterações nos sistemas políticos, e todas estas alterações, todas estas convulsões, muitas vezes associadas de crises sociais profundas, que significa que muita gente perde tudo o que tem e fica disponível para tudo e mais alguma coisa, quando quem não tem nada a perder está disponível para tudo e mais alguma coisa. E é por isso que vemos ao longo da história algumas alterações substanciais na forma de organização das sociedades a acontecer precisamente em momentos de crise económica profunda. Portanto, uma questão que podemos colocar é até que ponto é que nós estamos neste momento perante um desses momentos de bifurcação da história que vai dar origem à adoção de um outro sistema socioeconómico. Imagino que, por parte de quem pensou no título desta conferência, tivesse ocorrido provavelmente esta possibilidade. No caso específico europeu, nós estamos perante uma situação que é particularmente peculiar do ponto de vista de pôr em causa a lógica de funcionamento do sistema. Porque a Europa, nos últimos 30, 40 anos, tem adotado soluções de organização social e económica que são cada vez mais pró-mercado. Toda a lógica de funcionamento da União Europeia é muito baseada numa confiança quase cega no funcionamento dos mecanismos de mercado. Basta pensarmos na criação do mercado único europeu, que consiste basicamente na ideia de que os países deixam de poder ter fronteiras entre si e os Estados ficam proibidos, basicamente, de fazer qualquer coisa para proteger os produtores nacionais. Portanto, a integração no mercado à escala continental não é apenas um mecanismo de tornar as economias mais próximas e mais interligadas, é, acima de tudo, uma forma de assegurar que a lógica de mercado e não os poderes públicos decidem o modo como as economias se organizam
do continente europeu. Podemos pensar também no caso da moeda única, que tem uma lógica que é retirar aos Estados o poder de controle sobre a moeda e colocá-lo à escala supranacional. E isto significa, ainda por cima, num Banco Central que é, sob todas as medidas, o Banco Central mais independente do mundo. Portanto, é um Banco Central que não responde aos poderes públicos, aos poderes políticos. Mais uma vez, aqui a lógica é todo o sistema financeiro deve estar a ser organizado, deve ser sujeito a uma lógica de mercado. Por exemplo, os Estados, quando precisam de dinheiro, não é suposto irem recorrer ao Banco Central para financiar as suas dívidas públicas, devem financiar-se junto de investidores privados e, nesse sentido, os mercados financeiros são vistos como mecanismos disciplinadores do funcionamento dos Estados, portanto, disciplinadores da própria democracia. Ou seja, toda a construção da arquitetura macroeconómica da União Europeia assenta numa ideia que os mercados devem ser elementos fundamentais que estruturam o padrão de interação social. A lógica de mercado deve ser a lógica dominante na afetação dos recursos. O que acontece de um momento para o outro, estamos a viver isto há menos de 2 meses, parece que é há uma eternidade, vemos o papel do Estado alterar-se de forma radical no contexto europeu. Vemos, de repente, os Estados a assegurarem uma boa parte do pagamento de salários, já não apenas os salários da função pública, mas também uma parte substancial dos salários do setor privado, através dos layoffs. Vemos o Estado a exercer funções cruciais de proteção social, a assegurar não apenas subsídios de desemprego para pessoas que descontaram para a Segurança Social, mas também diversas formas de apoio social a pessoas que de repente ficaram sem possibilidade de obter rendimentos, apoio social às famílias que têm de ficar com as crianças em casa. Portanto, de uma forma geral, o Estado a estender de forma quase universal a sua intervenção na sociedade, de forma a garantir que ninguém fica sem os rendimentos fundamentais para a economia. Aliás, elementos fundamentais para garantir a sua subsistência. Mas estes são elementos apenas uma parte do que se anda a passar. Nós vemos os Estados a terem um papel crucial em toda a organização dos serviços fundamentais para que as economias funcionem. Os serviços de saúde são os mais óbvios, o Serviço Nacional de Saúde em Portugal e os serviços públicos de saúde em muitos outros países revelaram-se peças cruciais para fazer face à crise. Os sistemas de educação são cruciais para procurar garantir que as famílias não são deixadas ao abandono e que as crianças e jovens continuam a ter acesso à educação, mesmo em condições que não têm nada a ver com a forma de organização dos sistemas. E se estou apenas a referir a alguns exemplos, poderíamos falar a recolha de lixo, assegurar a higiene pública, enfim. Temos os Estados a desempenharem um papel crucial como âncoras de sustentação de uma sociedade no meio de uma pandemia. Para além, e isto estamos a afastar cada vez mais daquilo que é o modelo que supostamente deveria estar a figurar na Europa, que é os Estados a organizarem a própria produção e a serem chamados a organizar essa produção, ou seja, a serem convidados a pensar naquilo que deve e que não deve ser produzido, em parte por uma necessidade urgente de assegurar que os serviços de saúde têm acesso aos equipamentos fundamentais para tratar as pessoas, para proteger os profissionais de saúde, para garantir a proteção contra o contágio da generalidade da população e, portanto, o Estado rapidamente a ir a terreno, a reorganizar as forças produtivas para assegurar uma resposta necessária à população e às necessidades de produção do país, mas também os Estados a serem chamados a exercer um papel de garante da organização de produção para que nada falte no básico do funcionamento das nossas economias e das nossas sociedades. Inclusive, e isto aqui já vou para uma referência que só aprendizes de economistas com algum interesse por estudar pensamento económico é que têm uma referência nisto. Os alunos de Economia do ISCTE têm uma cadeira de Introdução à Ciência Económica do primeiro ano, deverão ter uma ideia do que é que eu estou a falar, mas esta noção interessante de que as decisões de produção devem basear-se no valor de uso, não devem basear-se no valor
de troca dos bens, mas no valor de uso dos bens. É uma referência à economia política clássica. Os autores da economia política clássica discutiam muito a teoria de valor, como sabem. Aquilo que domina nas nossas sociedades é o princípio que o valor dos bens é o que é determinado pelo preço do mercado. De repente nós temos várias pessoas, inclusive economistas bastante ortodoxos, a dizer que nós não podemos deixar que a produção seja determinada pelo valor de mercado dos bens. Não só porque há uma tendência para haver especulação de preços no contexto destes, como além disso nós temos de garantir que o que é produzido, que os recursos produtivos são alocados àquilo que são as necessidades fundamentais do ser humano. A proteção, os equipamentos de proteção de saúde são um exemplo, mas também quando se diz que é preciso assegurar toda a cadeia logística de produção para que não faltem os bens essenciais, o que nós estamos a dizer é: interessa-nos pouco qual é o valor de troca, interessa-nos muito qual é o valor de uso, interessa-nos muito até que ponto as necessidades humanas são satisfeitas. Ora, tudo isto que eu estive a descrever nos últimos 3 ou 4 minutos é colocar novamente o Estado no centro da organização da sociedade e colocar o Estado na organização da sociedade segundo uma lógica que nós podemos dizer que é uma lógica socializante, é uma lógica típica de formas de organização socialista, ou pelo menos social-democrata, de uma economia mista, em que toda a organização social é pensada por uma entidade que é suposto representar o coletivo, o conjunto da sociedade, e em articulação com os atores primários. A questão que se coloca é, perante isto, até que ponto é que nós estamos num momento de viragem histórica, até que ponto é que não só uma crise profunda do sistema económico, que põe a nu muito das fragilidades do tipo de economia em que nós vivemos, lá irei dentro do momento, mas até que ponto é que esta crise, com tudo que ela desafia à lógica do sistema económico e com tudo o que ela implica de necessidade de intervenção de poderes públicos, vai pôr em causa a forma de organização das economias e da sociedade, e em particular pôr em causa a forma como a Europa encara a organização dos sistemas económicos. Sobre isso, eu não vou demorar muito a responder-vos que não creio que isto vai implicar, isto não é o fim do capitalismo na Europa, gostemos ou não disso, isto não é o fim do capitalismo na Europa, isto não vai levar no curto prazo, seguramente, e no médio prazo também, a uma alteração substancial da forma da Europa funcionar. Deixa-me interromper, temos aqui uma pergunta do Gonçalo Ribeiro e passo a citar. Bom dia a todos. Primeiramente, queria enviar cumprimentos ao professor que tanto mencionou durante a minha formação académica. Gostava de fazer 2 perguntas, o Gonçalo. Se existem já projeções de quanto poderão os juros da dívida pública subir dada a pressão nas finanças públicas? E a segunda, se está surpreendido com a rápida recuperação dos mercados financeiros da queda registada no início de março. Muito obrigado e um abraço, professor. Ok. Eu só ia terminar a minha introdução, não quero alongar muito, eu já irei às perguntas do Gonçalo. Ok. Eu queria só dizer nesta linha justificar um bocadinho a resposta sobre o fim do capitalismo. O capitalismo é um sistema que está connosco há 250 anos e que já atravessou muitas crises, algumas delas crises profundíssimas. Nós estamos pouco habituados a estudar história, infelizmente os cursos de economia hoje têm uma componente de história muito pequena. Quando estudei economia tive um ano inteiro de história económica e social logo à entrada da licenciatura, que digo-vos que foi das coisas mais importantes para a minha formação como economista, e tenho pena que hoje não haja espaço nos cursos de economia para as pessoas aprenderem mais história económica, porque, a meu ver, é a melhor forma de aprendermos economia, estudarmos os processos económicos em contextos históricos e geográficos concretos, muito mais do que aprendermos processos abstratos que existem apenas no quadro de abstrações, que muitas vezes têm uma distância enorme à realidade. O que a história nos mostra é que estes 250 anos de capitalismo, de sistema baseado na competição de todos contra todos e na acumulação de capital através
da disputa competitiva, é um sistema que tem sido marcado por crises. Aliás, as crises são indissociáveis desta lógica de competição. Eu agora não vou desenvolver muito isto, é um tema interessante para qualquer estudo de economia, porque é que não é possível ter dinâmicas concorrenciais típicas da acumulação capitalista sem ter crises. Grande parte dos grandes economistas da história do pensamento económico se dedicaram a este tema. Nós associamos muito o debate sobre as crises ao pensamento de Marx, mas Irving Fisher, Keynes, Hayek, Schumpeter, Minsky são dos enormes gigantes da nossa ciência que dedicaram boa parte do seu estudo da economia a perceber porque é que as crises são, porque é que o capitalismo é indissociável da ocorrência de crises. Nós tivemos, ao longo dos últimos 250 anos, crises profundíssimas. A maior parte destas crises não levou a transformações enormes no funcionamento das economias. Algumas levaram isto é, vou reformular. As maiores crises tenderam a levar a alterações substanciais, mas não tenderam a levar necessariamente ao fim do capitalismo. E uma coisa que nós não podemos confundir é a intervenção do Estado com o capitalismo. A intervenção do Estado não é incompatível com o capitalismo, pelo contrário. O sistema capitalista precisa fundamentalmente de um Estado forte, regulador, disciplinador, para assegurar o respeito pela propriedade privada, para assegurar o respeito pelas regras de concorrência, e não há capitalismo sem Estado. O Estado é sempre chamado a acudir os privados em situações de crise. Foi sempre assim, foi assim que o Estado que hoje conhecemos é, em larga medida, um filho do capitalismo. É uma resposta que o próprio sistema capitalista tem necessidade de procurar para a sua própria sobrevivência. A Europa não se vai transformar muito, poder-se transformar um pouco. Eu prometo que não me vou alongar muito mais, mas eu acho que sem esta mensagem a minha intervenção inicial fica incompleta. Queria só dizer-vos sobre a questão da União Europeia. A União Europeia hoje está confrontada com problemas, com dilemas enormes. Hoje percebemos que a crise que houve há 10 anos na União Europeia não está resolvida, não foi resolvida. A União Europeia continua com dificuldades enormes em fazer face em crises muito profundas sem causar maior divisão entre os Estados. Vê-se pela capacidade de resposta que os Estados Unidos, que o Japão, que o Reino Unido têm tido para lidar com esta crise e a dificuldade que a União Europeia tem de dar uma resposta à altura das necessidades. Os Estados europeus neste momento continuam sem saber se vão ou se não vão ter capacidade de se financiar para dar a resposta que as suas sociedades exigem à situação de crise, seja a resposta de saúde pública, seja a resposta do ponto de vista da atividade económica e do emprego. E, portanto, seria muito importante que uma crise destas levasse a uma transformação significativa da União Europeia. Há um problema fundamental, que é a União Europeia tem regras que não foram criadas por acaso, que dizem que qualquer alteração fundamental, qualquer alteração dos tratados tem de ser feita por unanimidade. E, portanto, seguir essa unanimidade entre Estados que têm interesses profundamente diferentes, instituições profundamente diferentes, que têm formas de organização, culturas muito distintas, conseguir unanimidade para transformações muito substanciais é virtualmente impossível. E, portanto, esta crise não só não é o fim do capitalismo na Europa, como, infelizmente, não vislumbro que esta crise seja um início de uma transformação substancial que permita que a União Europeia funcione de um modo um pouco mais equilibrado, que as decisões sejam menos no sentido que têm sido de pressão permanente sobre as funções sociais do Estado, pressão permanente sobre a organização das economias, a proteção social. E, portanto, acho que, desse ponto de vista, o que vamos ter não é o fim do capitalismo, vamos ter, ainda durante alguns anos, uma pressão grande, tensões grandes políticas no quadro da União Europeia. Eu acho que vocês foram todos educados com uma ideia que a União Europeia é um belo projeto de construção de paz e de cooperação no continente. Eu estou de acordo que é isso. Mas é importante percebermos que não é só isso. A União Europeia também é uma instituição que gera índices conflituantes
e que, como em muitas coisas na vida, tendem a ser vencedores os mais fortes. E isso é um ponto de tensão com o qual nós temos de nos habituar a viver sem grandes ingenuidades. Pronto, e terminei a conversa que queria fazer. Vamos então às... espero que tenha sido suficientemente claro, mas se não for, estejam à vontade para colocar as vossas questões. A questão do Gonçalo sobre a evolução dos mercados, sobre a capacidade de financiamento dos Estados. Eu não estou de todo surpreendido por aquilo que está a acontecer nos mercados financeiros e não espero, nos próximos tempos, grandes dificuldades de financiamento do Estado português, e não só da Generalidade dos Estados, a não ser que venha a ocorrer alguma perturbação política significativa em alguns dos países mais relevantes da União Europeia. Nós assistimos no início, assim que se começou a perceber que a crise de saúde pública era séria, as taxas de juro começaram a aumentar e os índices bolsistas caíram a pique. É o que é esperável, o que é expectável em contextos de incerteza radical, um conceito que o Keynes desenvolveu na sua teoria geral e que é ainda mais importante do que a ideia das políticas anticíclicas. Esta ideia fundamental que as crises são momentos marcados por incerteza radical e quando há incerteza radical, os investidores privados entram em pânico e correm atrás da liquidez, desfazem-se dos seus ativos e procuram proteger a sua riqueza detendo liquidez. O que normalmente se transforma numa caída a pique dos valores das ações e, no contexto europeu, numa dificuldade de financiamento dos Estados. Não me surpreende que tenha havido alguma recuperação, entretanto, dos valores bolsistas, nem que tenha havido alguma descida, ainda não voltámos aos períodos do pré-Covid, mas tenha havido alguma contenção na subida das taxas de juros dos títulos de dívida soberana. Isto explica-se fundamentalmente, no contexto europeu, explica-se fundamentalmente por dois fatores conjugados. O primeiro foi a ação do Banco Central Europeu, foi uma ação muito decisiva nas medidas que tomou e que, num primeiro momento, foi suficiente para dar alguma tranquilidade aos investidores financeiros e, em segundo lugar, no último Conselho Europeu, em que pareceu claro que os dirigentes, que as lideranças europeias perceberam finalmente que estamos perante uma situação que é crítica. A Itália, neste momento, não tem capacidade para se financiar sozinha nos mercados financeiros. Se a Itália tivesse de recorrer, sem qualquer apoio, a investidores privados para financiar as suas necessidades de despesa pública e de revolving, como é que isto se diz, da dívida, de pagamento da dívida passada, face aos títulos que estão a atingir de maturidade, a Itália iria entrar em colapso. E a Itália é a terceira economia europeia, a terceira economia da zona euro, e, portanto, isso é uma coisa que simplesmente não é concebível. Portanto, os sinais que foram dados do último Conselho Europeu vão no sentido de mostrar claramente que os países os mais ricos da União Europeia querem assegurar que, pelo menos durante a pandemia, que pode durar mais um ano e meio, os Estados da União Europeia vão conseguir financiar-se em condições que lhes permitem ter o mínimo de expectativas de sustentabilidade da dívida, ou seja, têm um mínimo de expectativas de conseguirem vir a pagar a dívida que contraíram. A partir do momento que estes sinais são dados quer pelo Banco Central, quer pelo poder político eleito, isto é um sinal bastante forte que é suficiente para dar alguma tranquilidade. A perspectiva de reabertura das economias também significa que os danos do shutdown, os danos do confinamento, para uma parte da economia tendem a ser
tendem a ser transitórios no sentido, não no sentido de que rapidamente as economias vão recuperar completamente as suas perdas, mas que vão poder começar em breve, boa parte das economias vai poder começar em breve a recuperar as suas, a sua capacidade de produção. Dito isto, nós devemos ter consciência de duas coisas. Primeira, nem todos os setores vão ser igualmente capazes de recuperar rapidamente a sua atividade económica. Nós temos setores numa situação de crise profundíssima, as companhias aéreas, boa parte do setor da hotelaria, uma parte do setor de restauração mais ligado ao turismo, todos os serviços associados ao turismo, neste momento enfrentam um período ainda longo de paragem da sua capacidade, da sua atividade produtiva. Um segundo aspecto que temos de ter muito presente é que as economias europeias têm estruturas económicas muito diferentes, estruturas de produção muito diferentes, e há países que estão muito expostos a este padrão de crise que afeta mais alguns setores do que outros. Em geral, os países do sul da Europa dependem muito do turismo, dependem muito da atividade produtiva associada ao lazer, e, portanto, nós vamos ter aqui um desafio muito grande para a União Europeia, que é o facto de, mais uma vez, aquelas economias que já saíram fragilizadas da última crise, por outras razões, vão sair muito fragilizadas desta crise. E, portanto, nós podemos ver os índices bolsistas em países como os Estados Unidos, a Inglaterra ou a Alemanha a recuperar. Acho que temos de nos preparar para a possibilidade de economias como a portuguesa, a espanhola, a italiana, a grega, voltem a enfrentar um período relativamente prolongado de dificuldades que se podem refletir também nos mercados financeiros. Em relação mais ou menos a esta temática que o professor acabou de abordar, tendo em conta que, contrariamente ao que se passou em 2008, isto não é uma crise das falhas no sistema financeiro, o que podemos esperar nos próximos anos, no que diz respeito à confiança dos investidores na economia? Até que ponto é que será uma mais-valia na recuperação? Será uma mais-valia o facto disto não refletir uma falha no setor financeiro? Sim, exato. Vamos lá ver. Os pressupostos vou questionar um pouco os pressupostos da pergunta do Vasco, em dois sentidos. A primeira é a ideia de que a crise de 2008 é uma crise apenas de mau funcionamento do sistema financeiro. A segunda é a ideia de que a atual crise não tem nada a ver com o mau funcionamento do sistema financeiro. É óbvio que o fator que escolhe a crise, o fator que naquele momento constitui o choque decisivo para levar à crise, está muito associado a dinâmicas diferentes. Efetivamente, o funcionamento do mercado subprime e a forma como ele acaba por afetar a saúde financeira de alguns bancos constitui um momento crucial que leva à crise, ao início dos eventos que se refletem depois na maior crise mundial das últimas décadas, em 2009, e desta vez é óbvio que a paragem da economia está muito associada à pandemia e às reações à pandemia. Agora, isso não significa que as economias não tenham uma série de problemas a montante que, no fundo, acabam por moldar o modo como isso se desenvolve. E o problema que nós temos no sul da Europa é um problema de um modelo de desenvolvimento. O motivo pelo qual o sul da Europa vai ser mais afetado por esta crise do que o norte e centro da Europa tem a ver com o modelo de desenvolvimento, estrutura produtiva, com as fragilidades do sistema financeiro que existem. Quer dizer, nós, a partir do momento que temos, basta pensarmos nisto, uma boa parte daquilo que foi o crescimento económico da última meia dúzia de anos em Portugal está
relacionada com o setor do turismo e com o setor do imobiliário. Quer dizer, nós desenvolvemos uma dependência no setor do turismo e no setor imobiliário que tem a ver com as dificuldades de, no quadro institucional em que vivemos, termos uma diversificação do perfil de especialização da economia portuguesa que não nos faça depender destes dois setores, que são ambos setores extremamente problemáticos. O turismo é um setor problemático, porque não só é um setor extremamente instável, nós tivemos o Covid, mas em vez do Covid podíamos ter tido um ataque terrorista, ou podíamos ter tido o inverso de um ataque terrorista, que era a recuperação muito forte de países para onde o turismo europeu costumava ir, deixou de ir e passou a vir para Portugal, precisamente por causa da instabilidade política, como são os países do Norte da África e do Médio Oriente. Portanto, um turismo é um setor que é muito instável e, portanto, estar muito dependente do turismo é um problema. É um problema também porque, além de ser um setor instável, é um setor que tende a depender muito de uma mão de obra que é mal paga e que tem relações contratuais precárias. Portanto, é difícil pensarmos que o turismo pode ser a âncora fundamental de desenvolvimento de um país que quer ser mais do que simplesmente uma reserva de obra barata. E o setor do imobiliário é tradicionalmente um setor muito problemático porque está muito sujeito à formação de bolhas, abentamento de bolhas especulativas. E nós temos de perceber o que é esta coisa das bolhas especulativas. Isto não é algo que tenha apenas a ver com quem especula com ativos imobiliários, quem anda a comprar e a vender casas. O imobiliário, tipicamente, quando começam a aumentar os preços das casas, isto tem dois tipos de impactos que são problemáticos para o conjunto da economia. Um é o facto de irmos tendo cada vez mais pessoas endividadas. Portanto, as pessoas endividam-se, algumas por motivos especulativos, pedem dinheiro ao banco para comprar casas na perspectiva de que o preço das casas vai aumentar para venderem as casas. Começa a haver muito esta dinâmica que os pós-keynesianos, como o Minsky, discutiam muito, que é esta dinâmica de formação de pirâmides de especulação e que são típicas de mercados imobiliários desregulados. Mas, além disso, tem efeitos enormes sobre a forma de organização do território. Implica expulsar pessoas das cidades, implica custos de congestionamento, implica custos de nível de vida, maiores dificuldades de nível de vida para as populações. Portanto, o que aconteceu nos últimos 10 anos, não nos últimos 10, mas nos últimos 6 anos, 6, 7 anos, foi que as economias do sul da Europa, por terem muita dificuldade em lidar com compatibilizar a sua estrutura produtiva com o quadro macroeconómico que vivem, aumentaram a sua tendência a dois setores que são setores extremamente problemáticos. Portanto, o Vasco perguntava isso, dá-me alguma esperança que as coisas sejam um bocadinho, que sejam diferentes do que foram na última crise. Não dão por problemas fundamentais, são os mesmos. A única esperança que ainda podemos ter, do meu ponto de vista, é precisamente porque o lastro da última crise foi tão forte, ainda está tão presente no sul da Europa, que dificilmente as lideranças europeias no momento se atrevem a lidar com a crise como lidaram anteriormente. Ou seja, aproveitem a crise, imporem um conjunto de transformações nas economias e nas sociedades do sul da Europa, que em geral as pessoas não aceitam, em situações normais as pessoas não aceitam, e aceitaram há 10 anos, se fizessem cortes de pensões, cortes nos salários, desredução no mercado de trabalho, redução forte dos serviços públicos de saúde, educação, etc. Esta pressão sobre as sociedades que foi imposta há 10 anos aos países da Europa, neste momento, se as lideranças europeias estassem de novo a adotar o mesmo tipo de receita, os riscos de dissolução da União Europeia, os riscos de convulsão política seriam enormes, porque as pessoas não esqueceram e continuam a sofrer boa parte dessas consequências. Portanto, a gravidade da situação, do ponto de vista de tal formulada, que me dá alguma esperança. Isto é paradoxal, mas é esse, dá-me alguma esperança que a resposta desta vez possa ser um pouco diferente. Se não for, vamos
dificuldade antes pela... Já agora, professor, numa conferência de 2015, o professor disse que a forma de organização do capitalismo de hoje, na altura, não era a mesma da do século XIX. Poderemos começar a dizer que a forma de organização do capitalismo a partir de 2020 é diferente da do início do século XXI? Não, acho que 2020, não, daqui a 50 anos, podemos estar a olhar para a crise da pandemia como um momento, como um marco a partir do qual a história acelerou, no sentido de transformações, certas transformações começaram a envolver-se com um ritmo um bocadinho mais rápido. Mas não creio que nós possamos dizer que 2020 vá marcar um futuro. Eu não espero nem em 2020, nem em 2021, nem em 2022 haja uma revisão dos Estados da União Europeia. Não espero que em 2020 ou nos próximos anos haja uma alteração das regras da Organização Mundial do Comércio ou umas regras sobre aquilo que é o aspecto fundamental do mundo contemporâneo, que é a livre circulação de capitais a nível mundial. Livre circulação de capitais é, se eu tivesse de escolher um elemento que caracteriza o em que vivemos, seria este o elemento que eu escolho. Vocês, provavelmente, muitos de vós podem não ter essa consciência disso, mas a ideia de os capitais circularem livremente pelo mundo inteiro, basta um clique num botão de um telemóvel para tirarmos dinheiro de um sítio e pormos dinheiro noutra parte do mundo, é uma coisa muito recente no funcionamento dos sistemas capitalistas. Até aos anos 80 isto não existia, até aos anos 90, em larga medida, isto não existia. Portanto, é uma coisa que está connosco há 30 anos, 40, começou a aparecer há 40 anos. Boa parte do desenvolvimento económico mundial do pós-Segunda Guerra, entre a Segunda Guerra Mundial e os anos 70, 80, fez-se com o controle de capitais. Ora, se a Joana me perguntar, será que nós vamos, a partir de 2020, ver restrições à movimentação de capitais a nível mundial a acontecer? Eu não me parece, eu não vejo isso a acontecer. Portanto, eu, para ser completamente honesto, eu não veria nunca 2020 ou esta crise que nós estamos a ver como o momento-chave para os historiadores do futuro explicarem alguma alteração substancial. Acho que a crise de 2008 é, desse ponto de vista, o momento-chave, porque é o momento em que a crença na bondade dos mecanismos de mercado como forma de regulação da vida em sociedade à escala mundial é, pela primeira vez, abanada e abanada em força. Porque aquilo que existia até 2008 era a ideia, existem muitos documentos de muitas pessoas em papéis fundamentais nas instituições internacionais a fazerem discursos sobre a bondade da autorregulação dos mercados financeiros. Desde presidentes de bancos centrais, a chefes de governo, chefes de Estado, até 2008 havia muita gente que se sentia perfeitamente à vontade para dizer a melhor forma de o mundo se organizar é através da autorregulação dos mercados financeiros. O Estado deve ter apenas um papel de assegurar que os mercados funcionem, proteger os direitos de propriedade, assegurar o combate à pobreza extrema. De resto, os mercados devem organizar a vida em sociedade, não apenas dentro de cada país, mas nas relações entre os países. Ora, esta crença profunda na bondade dos mecanismos do mercado, ela foi abalada com a crise de 2008-2009. Esse foi o momento em que percebemos que havia uma necessidade grande de regular mais os sistemas económicos e os sistemas financeiros. Não mudou assim tanto desde 2008-2009. Se vocês forem ler os documentos do G8, do G20, que é o encontro entre as 20 maiores economias do mundo, vocês vão ver declarações eloquentes sobre a necessidade de introduzir reformas profundas nos sistemas financeiros, aumentar de forma muito substancial a regulação, a supervisão, o aumento das exigências de rácios de capital sobre os bancos para níveis muito elevados. Nós tivemos um cheirinho disto nos últimos 10 anos. Mas a consciência de que era preciso mudar nesse sentido aconteceu há 10 anos.
é possível que nós neste momento percebamos muitas coisas que há 10 anos não percebemos. É possível que a crise hoje nos leve, por exemplo, a perceber de uma forma mais clara que se calhar a desregulação dos mercados de trabalho não é uma ideia assim tão boa. É possível que percebamos hoje que a retirada do Estado de serviços públicos de saúde e educação não é uma boa ideia, que a lógica da concorrência do mercado em alguns setores que são fundamentais para que as sociedades funcionem, principalmente em situações de crise, é algo a que devemos resistir. Portanto, eu admito que esta crise introduza, altere um bocadinho os termos da discussão e vá permitindo que haja alguns ajustamentos. Mas, Joana, não creio verdadeiramente que possamos dizer há um capitalismo antes e um capitalismo depois do Covid. Talvez haja uma dimensão que o Covid vai marcar mais ainda do que a crise de 2008, que é as relações económicas internacionais. Mais uma vez, os cursos de economia hoje têm uma pequeníssima dimensão de economia política internacional, de relações internacionais. Eu tive também a felicidade no curso da minha licenciatura de economia ter cadeiras ligadas a essas dimensões. Nós só aprendemos economia internacional, que basicamente é aplicar os modelos de microeconomia a situações que chamamos o país A e o país B, mas às vezes podíamos dizer que era o produtor de salsichas A e o produtor de salsichas B, que o modelo não se alteraria muito. As relações económicas internacionais estão-se a transformar de forma muito significativa neste momento. E isso está mesmo ao alcance. O papel da China hoje é muito diferente. É verdade que em 2008 já era. Temos hoje, que vivemos em 2008, é um Estados Unidos a adotarem uma lógica de posicionamento nacional muito diferente. Tivemos o Brexit. Temos uma moderação também nas dinâmicas dos países emergentes e a esse nível eu acredito que quando olharmos para trás daqui a uns anos vamos ver que esta pandemia provavelmente justificou uma aceleração em medidas protecionistas. Desculpa estar a ser muito longo, mas vou-me lembrando de coisas há muito pouco. Mas só quero dizer isto. Dos tabus fundamentais da lógica fundamentalista em que temos vivido nas últimas décadas, a ideia de que os Estados não devem interferir nas decisões sobre o que se produz aqui. Vivemos num mundo globalizado, cada país é suposto especializar-se de acordo com as vantagens comparativas e, portanto, os Estados não devem tentar proteger a propriedade do capital de empresas, não devem proteger a capacidade de produto instalada em determinados territórios e, de repente, isso está tudo a ir por água abaixo. Não é? Essa crença na autorregulação do mercado também no nível da produção real está a ser posta em cena. Neste momento nós estamos a ver a Alemanha já decidiu o direito de veto sobre a compra de empresas privadas por capitais estrangeiros. Há neste momento um movimento para reforçar a capacidade produtiva em alguns setores no quadro da União Europeia, contrariando aquilo que é a lógica de deslocalização da produção para a Ásia. Nos Estados Unidos, isto é parte do programa da administração de Trump e provavelmente não é algo que dependa apenas da existência de um presidente Trump para continuar. Portanto, nós neste momento estamos a assistir a uma dinâmica de globalização, que ainda não é claro até que ponto vai chegar, mas aí, se houvesse domínio, que eu diria que talvez possamos olhar para 2000 como um marco de alção da lógica do capitalismo, e caso, e isto não é certo que aconteça, mas uma das vias possíveis da bifurcação que estamos a viver é um processo de desglobalização da produção, ou uma parcial desglobalização da produção, e a pandemia, o contexto de pandemia, é uma ótima desculpa para os Estados dizerem não, nós temos de não podemos ficar dependentes de bens, equipamentos, matérias-primas, inputs de produção que vêm do outro lado do mundo,
porque se de repente as trocas internacionais param, as nossas economias não têm capacidade de responder. Professor, abordando esta temática das nacionalizações, os Estados do Ocidente têm vindo a entender que os seus interesses estratégicos têm de sobrepor à lógica capitalista que regula a economia. E poderá isto desencadear um processo de nacionalizações, face também à hipótese já lançada pela senhora Merkel? As nacionalizações são comuns em período de crise, não é algo que estejamos a ver pela primeira vez, e é bastante expectável que isto vá acontecer, porque basicamente há momentos em que não há capacidade financeira, não há interesse mais de capacidade, não há interesse de investidores privados em assumirem a propriedade de certas empresas cujo futuro é incerto ou que têm dívidas acumuladas muito grandes, e muitas vezes a única resposta para isso é mesmo os Estados entrarem com capital nas empresas. Nós vamos assistir a isso, assistimos já a isso na crise de 2008, houve nacionalizações em vários países do mundo, noutros casos não houve nacionalizações, mas houve empréstimos muito generosos dos Estados a algumas empresas. Neste momento já está a haver nacionalizações, como sabem, em várias economias. Em Portugal é muito provável que haja uma nacionalização. Fala-se muito da TAP, sim. É muito provável que a TAP e os CTT, quer dizer, vai depender muito de uma série de fatores. Eu não me arrisco ainda a dizer que tenhamos uma nacionalização em toda a linha, mas é expectável que o Estado seja chamado a intervir de forma mais robusta no capital de certas empresas. Agora, nós não devemos confundir nacionalizações com alteração do regime económico. É perfeitamente possível nós termos algumas empresas que sejam nacionalizadas a funcionar numa lógica que é a lógica de mercado, é a lógica de competição de todos contra todos. Essas empresas podem, inclusive, ser maioritariamente de capital público e continuarem a ser geridas sem qualquer espécie de interferência, de influência por parte dos poderes públicos e sem serem sequer geridas numa lógica de interesse público. Portanto, não devemos, do meu ponto de vista, dramatizar muito esta questão das nacionalizações. Agora, uma vez que as nacionalizações significa que é dinheiro dos contribuintes que está a ser utilizado, é muito importante que os governos expliquem muito bem as opções que estão a tomar cada vez que decidem ou nacionalizar ou não nacionalizar, ou emprestar dinheiro, ou reforçar o capital, porque é que o fazem, como é que o fazem, com que objetivos e até que ponto é que os interesses do conjunto da sociedade estão a ser cautelados. No início da nossa conversa, o professor abordava a temática da adaptação da produção para a satisfação das necessidades do momento, que são, por exemplo, material médico, material de proteção. E em relação a este material e ao aprovisionamento de dispositivos médicos e de equipamentos de proteção, não teria sido mais eficiente levantar desde cedo as barreiras estatais à sua importação e comercialização do que a medida de impor o limite de 15% na percentagem do lucro da sua comercialização, e não haveria competição suficiente entre as empresas para manter preços competitivos nestes bens? Bom, o problema é que houve nestes mercados associados aos equipamentos médicos e equipamentos de proteção, houve perturbações muito significativas nas dinâmicas de mercado. Desde logo houve algo que é típico destas situações, que é a especulação de preços. E, portanto, de repente, os preços a serem fixados a níveis muito mais altos do que os custos médios, simplesmente porque há uma escassez enorme e, portanto, independentemente de haver capacidade de algumas empresas para produzir, os valores são fixados a níveis altíssimos para, no fundo, obterem rendas de situação de emergência. Depois houve um outro problema, que é
houve não dificuldades, barreiras à importação, mas houve muitas barreiras à exportação. Houve países que impossibilitaram a saída de materiais. E isso é um problema fundamental quando há países que dificultem a saída de materiais. Isso significa que há países que estão a necessitar deles e que deixam de ter acesso a esses materiais, e imediatamente isso passa a exigir, sendo equipamentos que precisam mesmo de ser utilizados, de estar disponíveis. Isso exige que haja mecanismos alternativos à organização das trocas internacionais para assegurar o seu fornecimento. Eu não sei até que ponto a pergunta do Vasco tinha implícita a ideia de que em situações de emergência nós podemos deixar os mercados funcionar, que desde que os mercados possam funcionar, a resposta será encontrada. É uma possibilidade, isso poderia acontecer. Nós poderíamos acreditar piamente nos mecanismos de afetação de recursos através de mercados e dizer, bom, se os preços estão muito altos, significa que há muita procura, havendo preços muito altos, tal como previa o Adam Smith de forma claríssima há 250 anos, preços muito altos vão criar oportunidades de negócio que vão levar a que pessoas que se dedicam a outras atividades se desloquem para a produção deste tipo de bens para procurarem lucrar com isso, e isso vai permitir não só reduzir o preço através da concorrência, como assegurar um nível de produção que vai ao encontro das necessidades do conjunto da população. Portanto, não é por generosidade que o padeiro nos coloca o pão no nosso prato, é pelo seu interesse próprio. Essa é uma possibilidade. Agora, temos de compreender que nós temos todos os dias, não é preciso estarmos em situações de crise, temos todos os dias exemplos de como o mercado, por vezes, não funciona. O mecanismo de mercado é um mecanismo extremamente poderoso, é um mecanismo que tem muita eficiência associada. Eu acho que as intuições do Adam Smith são intuições mesmo muito importantes na formação de qualquer pessoa, seja economista ou não. Portanto, nós não devemos menosprezar a capacidade dos mecanismos de mercado para assegurarem a distribuição, para assegurarem a rápida resposta a muitas necessidades. Ora, termos a capacidade de perceber o poder dos mecanismos de mercado não nos deve levar a ser ingênuos, naivos sobre a ausência de limites. Tem limites, os mecanismos de mercado têm limites, e têm limites desde logo porque não há mercado nenhum que exista poeta. Todos os mercados existem de acordo com regras, em todos os mercados existem interferências políticas, em todos os mercados têm de ser regulados. A regulação dos mercados pode ser mudada, às vezes, da noite para o dia, perturbando o seu funcionamento. E o que nós tivemos no contexto desta crise do Covid foi uma situação em que, a certa altura, a capacidade dos mercados funcionarem em qualquer coisa minimamente próxima do modelo de concorrência perfeita, e essa ideia de que, deixando os preços, o mecanismo de preços funcionar, toda a gente receberia os materiais, equipamentos médicos que necessitaria sem grandes problemas, revelou-se uma ilusão. E, portanto, nesses contextos, alguma coisa tem de ser feita para substituir o mecanismo do mercado. Se as opções que são tomadas são as mais acertadas ou não, é algo que nós temos de ver, analisando em cada caso. Mas eu não vejo que uma resposta que não passasse por uma regulação política da produção de alguns bens essenciais, não creio que fosse dispensável nesta altura. Já agora, aproveitando essa forma de repensar os mecanismos e tudo mais, acha que esta situação poderá fazer os Estados Unidos repensar novamente no Sistema Nacional de Saúde? Nós às vezes temos a tendência para pensar que as coisas mudam por uma questão de bom senso. E dificilmente o bom senso é suficiente para mudar seja o que for no mundo.
Eu diria que o bom senso não é sequer suficiente habitualmente para mudar as relações entre duas pessoas, quanto mais para mudar a forma como os países se organizam. Neste momento, pelo que dizem as sondagens, uma esmagadora maioria dos americanos é favorável a um reforço do Serviço Público de Saúde nos Estados Unidos. Agora, nós temos de ter em conta, e isto nas minhas aulas de introdução à economia política, eu gosto de usar esta trilogia. Nós, cada vez que fazemos uma análise de uma solução institucional em qualquer país, devemos ter em conta 3 elementos. Devemos ter em conta os elementos das ideias, dos interesses e das instituições. Nós vivemos num momento, os momentos de crise são sempre momentos em que novas ideias surgem e a disponibilidade para pensar em novas ideias, novas soluções, novas formas de olhar para o mundo, essa disponibilidade é sempre maior em contexto de crise, mas as crises por si só não alteram nem os interesses nem as instituições. Podem alterar um bocadinho o poder relativo dos atores em cada contexto, mas nem isso é certo. O que se passa nos Estados Unidos é que há uma indústria de saúde que envolve não apenas todos os prestadores privados de saúde, mas, acima de tudo, toda a indústria financeira à volta da saúde, a indústria dos seguros de saúde, para além de outras indústrias muito poderosas, nomeadamente a farmacêutica, para quem manter um sistema que depende fundamentalmente da ausência de um serviço público de saúde é um bom negócio. Os Estados Unidos são um dos países que, a nível mundial, têm despesas mais elevadas com os serviços de saúde, o que não tem reflexo na abrangência nem da qualidade dos serviços que são prestados à esmagadora maioria da população. O facto da maioria da população americana neste momento perceber a importância de um serviço público de saúde não nos dá garantias que a influência destas fontes de poder vá sair diminuída desta crise. Não implica que os muitos milhões de dólares que são utilizados todos os anos em lobby por parte das empresas do setor da saúde e das seguradoras e que compram votos no Congresso americano vá diminuir ou vá ter menos capacidade de influenciar as votações que são feitas no Congresso. Alterar aquilo que são as regras em vigor é algo que exige alteração de muitas leis que estão em vigor. Portanto, também aqui, infelizmente, não estou a ver que 2020 seja um marco de uma alteração radical. No entanto, dito isto, porque não quero parecer demasiado pessimista, a crise de 2008 foi fundamental para que houvesse algum progresso nesse domínio. Portanto, a solução, o Obamacare, que é um passo importante de proteção da saúde dos americanos, embora mantendo essencialmente o paradigma dominante de saúde privada, ainda que mais apoiada pelo Estado para alguns segmentos de população, só foi possível fazer aprovar e manter o Obamacare porque houve uma crise profunda em 2008. Eu admito também que esta crise permita dar nos Estados Unidos mais alguns passos nesse sentido, mas tenhamos conta que boas ideias ou bom senso não chegam. Professor, temos aqui uma pergunta do Manuel Coelho, e passo a citar: sobre a intervenção do Estado, a constante e legítima disputa do poder pelos seus diferentes órgãos, assim como as diferenças que existem na legislação entre o público e o privado, para além da sensação coletiva de que o que não é privado é de todos e o risco das más interpretações que isso pode trazer, não será o suficiente para gerar uma pior performance na gestão dos recursos, bem como desconfiança por parte dos cidadãos. É especial dos investidores? Em especial dos investidores, pergunta o Manuel. Sim, eu acho que a pergunta é muitíssimo acertada. Isto é, nós não devemos minimizar aquilo que são os riscos associados à propriedade pública de empresas, os riscos que são associados à gestão pública de determinado tipo de serviços, e essas questões de governação existem. Isto é, nós temos aqui um problema básico que é
é claro quem é o proprietário, não é muito claro como é que os interesses do proprietário, que na verdade são milhões de pessoas dispersas, não é uma única pessoa, como é que esses interesses destes milhões de pessoas, que nenhuma delas individualmente tem capacidade verdadeiramente de monitorizar o que é que está a ser feito com os bens públicos, como é que se garante que a gestão das empresas e dos serviços públicos é feita de forma a beneficiar o conjunto da população e não de forma a beneficiar grupos particulares que se apoderam de posições de poder. Dito isto, há duas coisas que é importante dizer. Primeiro, não tenhamos ilusões de que problemas semelhantes estão ausentes da gestão privada. As empresas de grandes dimensões não são geridas pelos seus proprietários. As empresas de grandes dimensões são tipicamente detidas por acionistas completamente dispersos pelo mercado, pequenos acionistas que têm um poder de controle sobre as decisões de gestão que é mínimo, que é verdadeiramente mínimo. E, portanto, estes problemas de monitorização põem-se e têm de ser encontradas soluções para os minimizar. E nunca são perfeitas. Acresce que a solução de propriedade privada muitas vezes impõe lógicas na gestão das empresas e na gestão de serviços públicos que têm muito claramente mais a ver com a prossecução de interesses privados, nomeadamente interesses de lucratividade, que umas vezes são compatíveis com o bem comum, outras vezes não o são. E isso significa que nos privados, quando nós temos provisão de bens e serviços públicos por privados, nós vamos ter de encontrar mecanismos extremamente sofisticados de regulação da atividade privada. Extremamente sofisticados. E eu muitas vezes digo isto, eu não vejo por que razão, o que é que nos leva a acreditar, porque isto muitas vezes surge nestas discussões. Nós não precisamos que o Estado seja proprietário, o Estado tem de ser regulador. E a questão que eu coloco sempre é o que é que vai na cabeça das pessoas que defendem isso para acreditar em um Estado que não é capaz de gerir de forma eficiente e transparente, vai ser capaz de regular de forma eficiente e transparente. Portanto, os desafios são menores quando temos regulação. Na verdade, em muitos casos, os desafios são maiores quando temos regulação. Porque o que acontece quando temos apenas regulação e não temos propriedade é que os especialistas das áreas trabalham todos para o privado. Porquê é que hoje nacionalizar a TAP é um problema? Porque o negócio do transporte aéreo tornou-se um negócio altamente sofisticado, que exige conhecimentos técnicos, comerciais, que só as pessoas que trabalham no setor é que verdadeiramente as têm. Ora, se o Estado deixou de ser proprietário da empresa de transportes aéreos, deixa de ter no seu interior, no seu seio, no aparelho, pessoas com especialidade, com capacidade para perceber o negócio. E, portanto, o Estado, quando quer regular o negócio das companhias aéreas, vai ter uma dificuldade muito grande porque todas as pessoas que percebem disto estão a trabalhar para as companhias aéreas privadas. O Estado, como regedor, tem uma grande dificuldade em fazer. Quem fala na TAP podia estar a falar da EDP, da REN ou de tantas outras áreas. Portanto, é perfeita. Nada do que eu disse retira razão àquilo que o Manuel Coelho disse. O Manuel Coelho tem toda a razão que diz que propriedade pública é um grande desafio. Agora, isto só nos deve levar a pensar como é que esse desafio pode ser facilmente resolvido, se é através da privatização com a regulação do Estado, ou o Estado muitas vezes ter grande capacidade de regular porque tem pouco conhecimento de detalhe do negócio, ou se é melhor o Estado manter-se como proprietário e encontrar mecanismos, tal como muitas empresas privadas encontram, mecanismos de governance interno, que permitem que haja a devida fiscalização daquilo que são as decisões dos responsáveis pelas empresas e pelos serviços públicos. Eu defendo que é fundamental ter um serviço de saúde
público, isso não significa que não possa haver oferta privada, mas acho que o Serviço Nacional de Saúde deve assegurar, providenciar o básico, fundamental a toda a gente. Depois, quem quiser, em vez de ir para um hospital, ir para um hotel, pode ir para um hotel. Mas o Serviço Nacional de Saúde não tem de obrigar as pessoas a ter de ir para o hotel. Agora, o Serviço Nacional de Saúde, para existir, tem de ser bem gerido. Para ser bem gerido, tem de ter mecanismos de prestação de contas, de avaliação, de transparência fundamentais. Eu acho que eu dedico muito mais o meu tempo a pensar como é que nós podemos melhorar a transparência e a governação dos serviços e das empresas públicas do que a sonhar como é que eles seriam geridos como se fosse um paraíso se estivessem nas mãos de privados, porque muitas vezes isso simplesmente é uma ilusão. Não sei se temos muito mais tempo, mas se calhar faço uma última pergunta, e esta no âmbito das liberdades individuais. Após o exemplo do estado de emergência, é possível que se venham a restringir certas liberdades no futuro para tentar ultrapassar certos desafios como as alterações climáticas. Não poderá esta ideia de que as liberdades individuais serem suspensas temporariamente poderá pôr em causa os pilares em que as sociedades de hoje em dia do Ocidente se foram construídas? Eu não falo isto só em Portugal, mas no mundo Ocidente temos casos como na Hungria, onde foram suspensas certas liberdades individuais. Queria saber a opinião do professor. Olha, eu quando andava na faculdade, meados dos anos 90, ou antes, um bocadinho depois, e às celebrações do 25 de Abril, e ouvia os gritos 25 de Abril sempre, fascismo nunca mais, aquilo parecia-me muito anacrónico, aquela fascismo nunca mais, mas porque é que nós, 20 e tal anos depois do 25 de Abril, estamos a falar em fascismo nunca mais? É óbvio que fascismo nunca mais, fascismo é uma coisa do século XX, que já ficou para trás, porque é que a gente há de estar a falar nisto agora? E de repente, eu não sei se é da idade, se é o facto de eu estar a ficar velho, mas de repente a ideia de podermos voltar a ter sociedades em que temos poderes autoritários com uma enorme capacidade de controle, não apenas sobre cada um dos cidadãos individuais, mas também sobre a sua capacidade de organização coletiva. De repente, isto para mim era uma coisa dos livros de história, das memórias dos mais velhos. De repente apanho muitas vezes a imaginar que nós não estamos assim tão longe de poder voltar a uma situação destas. Isto é, há hoje recursos, há hoje capacidade técnica para que certos poderes se imponham e que controlem as nossas vidas. Pior ainda, nós já estamos a começar a ver isto a acontecer na Europa. Acho que aquilo que está a passar na Hungria, o poder, a perpetuação do presidente húngaro no poder, a sua capacidade de instalar em posições-chave do aparelho de Estado húngaro os seus amigos mais próximos. A utilização de tecnologias de rede à boleia da desculpa do Covid para controlar movimentos de opositores. Isto começa a ser muito assustador. Isto começa a ser mesmo muito assustador. E embora eu não acho que nós tenhamos esse risco no imediato em Portugal, não acho. Acho que Portugal, é muito habitual em Portugal nós dizemos mal do país e dizemos mal do Estado. Eu acho que nós não temos consciência coletiva do que é verdadeiramente o Estado português e do que é o nível de decência e de bom funcionamento daquilo que é a democracia portuguesa, o que faz com que eu considero verdadeiramente absurdo ideias de pôr em causa a Constituição ou de fundar algum regime. Acho que é daquelas ideias que não têm pés na cabeça neste país. Dito isto, eu acho que nós temos todos de olhar de forma muito atenta àquilo que as tecnologias hoje permitem, a capacidade de controle, e devemos ser muito exigentes mesmo no que respeita à proteção da nossa privacidade e de garantir que a Comissão Nacional de Proteção de Dados não é apenas a pain in the ass, os tipos que só chateiam, é um tipo de instituição que cada vez mais sociedades como a nossa precisam que exista e que cumpra o seu papel.
Professor, queria só colocar aqui uma questão que tinha aguardado. Eu tinha curiosidade de saber qual era a sua opinião sobre a questão, por exemplo, da automação e da digitalização agora na era pós-Covid. Por exemplo, um relatório de 2017 da McKinsey Global Institute veio mostrar que até 2030, de 400 milhões a 800 milhões de postos de trabalho no mundo inteiro estariam em risco. E depois, com o crescimento económico e também devido a estas novas inovações tecnológicas, novos postos de trabalho surgiriam. No entanto, haveria um déficit de postos de trabalho comparando 2030 com aquilo que nós vemos agora. E a minha questão é, na sua opinião, e tendo em conta que agora com esta questão do coronavírus, eu pessoalmente sinto que esta digitalização e até a automação pode ter sido um bocadinho acelerada, porque muitos negócios tiveram que se adaptar, porque não podiam estar a trabalhar presencialmente, então ofereceram serviços de distribuição, em que as pessoas podem encomendar e já não têm que se estar a deslocar aos sítios em questão, onde os funcionários trabalham. E a minha questão era, como é que isto pode afetar a economia pós-Covid? Será que este processo de desmobilização de postos de trabalho vai ser acelerado? Qual é que é a sua opinião sobre isso? Eu não tenho nenhum pânico, nenhum medo fundamental em relação ao avanço tecnológico. O avanço tecnológico substituidor de trabalho deveria ser olhado pela humanidade como uma forma de libertação. Acho que se nós pudermos pôr máquinas a fazer o trabalho que nós fazemos, isso não deve ser um motivo para ficarmos tristes. Portanto, e o que a história nos mostra, e vale a pena nós termos presente isto é uma conferência que tem capitalismo no nome. Se há coisa que marca o capitalismo é o desenvolvimento tecnológico. Foi um dos contributos mais interessantes do trabalho do Marx enquanto economista, do meu ponto de vista, foi precisamente chamar a atenção para o modo como as dinâmicas de competição são extremamente favoráveis ao desenvolvimento de novas soluções produtivas, onde as novas tecnologias têm um papel crucial. Portanto, o avanço tecnológico é indissociável do desenvolvimento capitalista e, ao contrário das crises, da instabilidade ou do empobrecimento, o desenvolvimento tecnológico não o vejo como um problema crucial. Portanto, eu não sou dos ludistas que sonha em destruir as máquinas. Acho que as máquinas, enquanto tal, têm um potencial de libertação. O problema não está nas máquinas, o problema está na forma como as sociedades se organizam para lidar com as máquinas. Acho que hoje os seres humanos trabalham muito menos horas do que trabalhavam há alguns séculos. Acho que seria muito bom que nós caminhássemos para uma humanidade em que as pessoas, em vez de trabalharem 8 horas por dia, isto nos países mais avançados, outros trabalham muito mais, pudessem trabalhar 5 horas por dia e dedicar o resto da sua vida, ou 4 horas por dia e dedicar o resto da sua vida a outras coisas. E não me parece que isto não é do domínio da utopia, isto é do domínio da história. A evolução da humanidade tem caminhado ou caminhou frequentemente nesse sentido. E aquilo que impede a humanidade de caminhar mais nesse sentido não é uma restrição tecnológica. Tem a ver com escolhas civilizacionais, tem a ver com escolhas institucionais. Isto não significa que a transição para novos paradigmas tecnológicos, muito poupadores de trabalho, seja feita de forma suave. Muitas vezes é feita de forma abrupta, porque há profissões que eram muito úteis e que deixam de ser muito úteis. Há pessoas que fizeram um investimento de uma vida inteira a desenvolver competências para fazer coisas que deixam de ser necessárias. Há pessoas que se apanham numa fase da vida em que já não vão a tempo para mudar de profissão, para aprender novas coisas, e ou as sociedades estão organizadas para ajudar essas pessoas, ou os custos humanos e sociais dessas transições são muito, muito voltados. E, portanto, a minha receita não seria jamais dizer vamos evitar criar desincentivos à adoção de novas tecnologias, seria reforçar os mecanismos coletivos de preparação das pessoas para transição para novos paradigmas, preparação das novas gerações para estarem preparados para diferentes cenários tecnológicos
ir monitorizando as necessidades de profissões e tentar alertar as pessoas para as escolhas que fazem sobre profissões futuras, dados os riscos que podem existir, e encontrar mecanismos de proteção social para assegurar que ninguém é apanhado na curva e fica sem acesso às suas necessidades fundamentais. A pergunta do Vasco era, se calhar, um bocadinho mais concreta do que isso. Eu é que tenho sempre esta tendência para começar a divagar. Mas o Vasco, a pergunta, ou parte da pergunta do Vasco era saber até que ponto é que a situação atual pode levar a uma aceleração de determinado tipo de soluções, da adoção de determinado tipo de soluções tecnológicas. Acho que há domínios em que isso claramente vai acontecer. Estou a pensar, por exemplo, na enorme pressão que foi feita sobre o sistema logístico, o funcionamento dos armazéns, a distribuição houve falta de motoristas, houve falta de pessoas disponíveis para trabalhar em armazéns, houve a falta de operacionais de logística, que já implica algum conhecimento técnico sobre soluções de software para organizar armazenamento. Face a isto, acharia natural que os empresários destas áreas percebam a necessidade de se precaverem contra riscos de repetições destas e aumentarem o grau de automação. Agora, não me parece que isto seja algo que se aplica a todos os domínios. Acho que há domínios em que o que tenderá a acontecer é exatamente o contrário. Receio que nós vamos assistir a um novo aumento do desemprego. E sempre que há aumento de desemprego, há redução dos custos da mão de obra. E sempre que há redução dos salários, isso significa que o trade-off entre trabalho e capital passa a funcionar a favor do trabalho. Os investidores tendem a adotar tecnologias mais intensas em trabalho porque o custo do trabalho é menor. Portanto, isso é uma dinâmica também no sentido contrário que é provável que tenda a acontecer nos próximos tempos. Vai ter muito dos setores, mas acho que intuitivamente diria que o balanço global de ser uma aceleração da operação. Em qualquer caso, ela vai acontecer em qualquer cenário, ela vai acontecer. A questão é o que é que fazemos com ela. Em jeito de conclusão, gostaria de saber se o professor tem alguma mensagem final para concluirmos a nossa conferência. Tenho uma mensagem final, tenho um apelo a fazer, que é dizer o seguinte, que vocês, espero não ser demasiado paternalista ao dizer isto, quero essencialmente partilhar uma experiência. A minha formação enquanto economista é indissociável das crises. Eu, apesar de não ser assim tão velho, tenho uma memória das crises ainda quando criança. Tenho uma memória relativamente viva da intervenção do FMI em Portugal entre 83 e 85. Portanto, era muito menino, mas eu lembro-me que foi a situação das famílias e o que ia aparecer nos jornais e nos telejornais sobre essa crise. Em véspera de entrar na faculdade, passámos por uma crise do sistema monetário europeu e estava no meu primeiro ano quando Portugal passou por recessão, que tinha uma dimensão internacional, foi a crise internacional de 92-93. No final da minha formação enquanto economista, deparei com a formação básica. Na licenciatura estava para entrar em mestrado quando ocorreu a crise financeira do leste asiático. Foi a primeira crise da era neoliberal, teve muito a ver com as dinâmicas de movimentos de capitais e o impacto sobre as taxas de câmbio dos países. Depois houve a enorme crise das dot-com, que confrontou com a interação entre dinâmicas financeiras e mudança tecnológica e o que a mudança tecnológica implica do ponto de vista da expectativa e da especulação financeira. Mais tarde houve a crise de 2008, a seguir a crise da zona euro em 2010, 2012, e o que eu vos posso dizer é que eu não consigo separar a minha vontade de economista e a aprendizagem que eu fiz da economia destas crises. As crises foram sempre, para mim, um momento fundamental para estudar a fundo as economias, para perceber uma multiplicidade de dimensões do que são os sistemas económicos enquanto sistemas muito complexos,
perceber a importância da história, a importância da política, a importância das ideias, a importância das instituições. Portanto, eu formei-me enquanto economista político olhando para as crises. E acho que vocês têm... A crise é uma coisa terrível, uma crise desta natureza é uma coisa terrível. Para vocês também é uma... eu ia dizer uma oportunidade, é uma coisa horrível que se anda a dizer sobre a crise, não quer dizer oportunidade. Vou dizer, é uma ocasião propícia a que procurem aplicar muito do que vocês têm aprendido na vossa formação enquanto economistas, mas também perceber as limitações de muito do que andam a aprender enquanto economistas, algumas das formas de olhar para o mundo que são indispensáveis na formação do economista, uma forma muito abstrata de pensar, mas as crises também servem para perceber os limites de um pensamento que seja fundamentalmente abstrato e que não tenha em conta situações concretas e a interação de processos complexos em contextos históricos e geográficos precisos. Portanto, a mensagem final que eu gostaria de vos deixar é: não desperdicem a crise. Enquanto aprendizes de feiticeiro, não desperdicem esta crise, porque vocês estão a passar por um momento histórico muito peculiar, um momento histórico único, e basta terem a preocupação de ir acompanhando as notícias, de irem tentando perceber o que se está a passar e porque é que se está a passar na dimensão económica, e vão ver que vocês vão dar um salto significativo na vossa formação enquanto economistas. Sendo assim, gostaria, em nome do Núcleo de Alunos de Economia, agradecer-lhe a sua presença e também a todas as pessoas que nos assistiram através do Facebook. Tenham um resto de bom dia. Obrigado, Abel. Bom dia. Obrigado.